mais importantes ferramentas para a reabilitação de pessoas com lesões medulares e outros tipos de deficiência física, certamente a fisioterapia, que devolve a qualidade de vida e até mesmo a autonomia e a autoestima, uma vez que o paciente pode voltar ou começar a realizar atividades corriqueiras de forma autônoma. Mas como exatamente a fisioterapia ajuda na mobilidade, independência e funcionalidade? O programa Diversidade de hoje é inteiramente dedicado a esse tema, então fique conosco. Olá, tudo bem? Eu sou a Suelen Gonçalves e sejam bem-vindos ao programa Diversidade. E para começar incluindo todo mundo, é claro, que está nos assistindo, eu faria a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cadeirante, de pele branca, os meus cabelos são cacheados, escuros e longos, tenho olhos escuros também, uso óculos e no Diversidade de hoje estou vestindo uma blusa de tricô pink, calça jeans e botas pretas de salto. E bom, com 9 anos de experiência, a nossa convidada, a nossa entrevistada de hoje é uma fisioterapeuta especialista em lesão medular com doutorado em neurociência. E eu estou muito bem acompanhada por ela, que é a doutora Franciele Romanini. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Muito honrada em estar aqui hoje. Pode começar se apresentando para a nossa audiência, fazendo sua audiodescrição? Claro. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Sou fisioterapeuta já há mais de 10 anos. E já estou há uma longa caminhada pesquisando na lesão medular. Minha autodescrição, para que você possa ter aí a sua percepção sobre como eu estou me apresentando hoje, eu sou uma mulher também de pele branca, cabelos longos, castanhos escuros, estou vestida com uma roupa preta, saia, blazer e cinto e não deixei de colocar uma corzinha aqui, estou com estampas animal print no meu calçado nos pés. Doutora, quais as responsabilidades, as atribuições de um fisioterapeuta no ramo da reabilitação de pessoas com deficiência? O fisioterapeuta ele tem um papel muito importante, que o principal, eu diria, que é devolver a vida, como eu gosto de dizer. A vida, ela se faz a partir do movimento, é assim que eu gosto de enxergar. E o fisioterapeuta, ele com certeza é o grande pilar essencial dessa recuperação. Então, a atribuição do fisioterapeuta nesse cenário, ela se encarrega de resgatar as funções que são possíveis de se resgatar ou adaptar as funções que foram perdidas dentro da lesão medular, no caso. Então, eu vejo que o grande desafio, inclusive, né, por parte dos profissionais, de direcionar esse caminho para o lado correto, né? Quando adaptar e quando realmente recuperar. Eu vou pegar até o gancho do que você disse sobre recuperar o que é possível. Quando a gente fala, por exemplo, de uma deficiência adquirida, uma pessoa que passou por um acidente e se tornou uma pessoa com deficiência, é preciso haver uma conversa, acredito que para alinhar as expectativas dessa pessoa, de quais os movimentos que é possível ela recuperar, se ela vai voltar a andar ou não. Existe essa conversa? Deve existir. Esse é o ponto. Muitas das vezes essa conversa ela até acontece provocada pelo próprio paciente, porque é uma pergunta que ela vem inevitavelmente dentro do processo de recuperação, mas infelizmente na nossa prática cotidiana, que eu enquanto professora de profissionais vejo, é que existem muitos profissionais que ainda não se apropriaram das informações científicas que norteiam esse tipo de diálogo. Então, deve sim existir essa comunicação baseada em artigos científicos que nós já temos. Desde 2011, por exemplo, existe na literatura uma regra que pode determinar, a partir de preditores, como a gente chama, que são nada mais, nada menos do que dados que a gente coleta em avaliação e a partir dele a gente já consegue pré-determinar se aquela pessoa tem ou não uma perspectiva baseada nos estudos de poder recuperar ou não. Mas não tendo conhecimento desse tipo de informação, os profissionais eles acabam desviando da conversa. Essa é a grande
verdade, né? Então, o paciente vem com uma expectativa que deve ser alinhada com realidade, com humanidade também, mas o profissional, por não saber como determinar, ele vai pela tangente. Ele muitas vezes ele desvia ou pela fé ou pela positividade. Temos que ser sim positivos, mas nós temos que ter um compromisso ético, né? Que quando eu me formo enquanto fisioterapeuta, eu faço o meu juramento de trabalhar baseado em evidência científica. E é por isso que esse tipo de trabalho precisa ser considerado nesse diálogo. E através desses estudos incansáveis, acredito, existem também linhas de trabalho, acredito, uma avaliação ali caso a caso para um atendimento especializado? Com certeza. Existem várias abordagens hoje dentro da área da neurofuncional, que é a especialidade da fisioterapia que atende pacientes com lesão medular. E dentro dessas linhas, elas vão ser distintas conforme a teoria de base, né? Mas indo diretamente ao ponto em questão, esse paciente, ele vai ser considerado sim a partir da sua avaliação inicial, que também precisa ser feita de forma muito qualificada, com instrumentos padronizados, que inclusive sejam padronizados a nível internacional, com uma literatura robusta que suporte o uso daquele tipo de mensuração, de instrumento de medida. E aí, a partir desse tipo de análise, aí sim, a gente vai fazer de forma muito individualizada. E é muito interessante, inclusive, falar sobre esse tipo de ponto, porque às vezes parece que como que eu vou aplicar um artigo científico e vou individualizar ao mesmo tempo? Parece que há uma distância entre uma coisa e outra. E não é nada distante. Na verdade, o artigo ele vai ser muito específico e claro de quem é o tipo de público que ele está se referindo. E eu avalio para ver se o meu paciente vai apresentar os dados compatíveis com o público que aquele artigo traz, seja de protocolo, seja de predição. Então, eu vou aproximando essas duas coisas. A avaliação, ela, sem sombra de dúvidas, é o ponto de partida para toda essa escolha de trajeto terapêutico. E para além desses pilares, né, o estudo teórico, as teorias, os embasamentos e a individualização de cada caso, existe também um pilar onde entra a tecnologia assistiva, que ela contribui para o processo da fisioterapia, da reabilitação? Sim, hoje a tecnologia ela tem avançado muito, inclusive no ramo da tecnologia assistiva. Hoje a gente vê em casos de pessoas que tiveram a lesão medular adquirida, tinha uma ocupação que envolvia muitos membros superiores, que envolvia o uso de ferramentas como, por exemplo, notebook, computador, teclados. E aí, com alguns tipos de tecnologias assistivas, a pessoa que teve essa lesão medular alta, que comprometeu o membro superior, ela vai conseguir usar movimentos, às vezes da cabeça, às vezes movimentos oculares, para poder gerar essa interação com a ferramenta. Essa é uma das alternativas, existem outras, mas acredito que hoje a mais comum para indivíduos que tiveram uma lesão mais alta, é a mais utilizada amplamente. Como você avalia esse ramo da tecnologia assistiva aqui no Brasil? Estamos bem encaminhados? Existe um atraso? O que tem de ferramenta que você usa diretamente nos seus pacientes? Tá. O uso da tecnologia assistiva no Brasil, a gente acaba enfrentando alguns desafios. Seja pela necessidade de importação em alguns dos tipos de instrumentos, ou então a criação e desenvolvimento de alguns instrumentos brasileiros que não conseguem ter um bom financiamento para entregar para toda a população. Esses instrumentos brasileiros, eles acabam tendo um menor custo, considerado a tributação, tudo de importação que não existe, mas por falta do financiamento, a população acaba tendo o acesso mais fácil ao de fora, que é mais caro. Na prática, o que a gente vê
que a terapia ocupacional, ela ainda faz muito mais uso, digamos assim, né, da tecnologia assistiva do que o próprio fisioterapeuta. Nós, fisioterapeutas, a gente vai utilizar da tecnologia em um tipo de abordagem um pouco diferente, não necessariamente a assistiva, que seria no sentido de eu vou utilizar a tecnologia para auxiliar num procedimento terapêutico, como, por exemplo, um aparelho de eletroterapia ou uma interface cérebro-máquina, mas a tecnologia assistiva, ela nos permite essa comunicação, essa interação e essa conexão do indivíduo de volta com a comunidade. Então, a terapia ocupacional, ela vai abordar muito mais a fundo do que o fisioterapeuta. Existe muito, você já trabalhou muito nos casos de, por exemplo, eu acredito muito que a parte psicológica de um paciente diz muito sobre como vai ser o tratamento dele. Quando existe uma certa resistência aos trabalhos de fisioterapia, que tipo de complicações isso pode gerar na evolução do paciente? Ótimo. O período do luto, principalmente nas lesões adquiridas, ele existe, né? Então, esse luto ele já está esperado, mas cada um enfrenta de uma forma muito diferente. E sim, existem casos como esse que você citou, das pessoas entrarem nesse processo de luto de forma muito profunda e ser resistente, principalmente nos casos de lesões mais graves, que não conseguem devolver no processo terapêutico o tipo de expectativa que o paciente tem, né? Então, não conseguir resgatar a capacidade de caminhar de novo, de voltar para o trabalho. Então, esse processo de luto, ele fica muito amplificado e a resistência a esse processo, ele gera diversos danos, vamos dizer assim, a nível psicológico, a nível social e no quesito físico, eu diria que esse é um paciente que normalmente não vai sair de casa, então ele tem ali ausência de vitaminas, porque não interage com o sol, ele vai ter normalmente um prejuízo também no seu quesito nutricional, porque ele fica recluso num quarto. Ele perde muitas pessoas próximas porque ele mesmo se distancia. Ele também normalmente fica mais acamado e ali do acamado a gente já desencadeia várias consequências secundárias, como lesões por pressão, osteopenia, que seria a osteoporose sublesional também. A gente vê um agravamento do seu nível de dependência física, perdas de massa muscular, enfim, existe um cenário muito negativo por trás disso. E uma das questões mais importantes que eu diria aqui é esse acompanhamento logo na fase inicial, junto do psicólogo e de uma informação qualificada do profissional também, do fisioterapeuta. Por quê? O fisioterapeuta que recebe esse paciente e não faz um ajuste de expectativas de forma realista e qualificada, muitas das vezes ele permite esse processo de frustração de uma forma muito maior do que deveria. E, claro, sem o acompanhamento psicológico também se torna ainda mais difícil lidar com esse processo. Então, quando a gente já tem, logo depois da lesão, um incentivo a uma recuperação funcional, a uma reinserção na sociedade, com as adaptações necessárias para quem tem uma lesão mais grave, com menos percentual de recuperação da marcha, essa pessoa ela entende que a vida não parou, ela começa a entender que existe outros trajetos. Espera, mas antes eu vivia um preconceito, agora eu estou naquele lugar e aí eu preciso repaginar a vida nesse lugar que antes eu achava, né, estranho. E aí essa pessoa ela começa a experimentar o mundo antes de experimentar as frustrações. Então, esse é um grande papel nosso enquanto fisioterapeuta. Se eu não souber conduzir de forma rápida a pessoa a essa adaptação e eu permitir que ela fique tentando retomar uma função que não está prevista para ela, essa frustração aumenta, esse processo de luto aumenta e todas essas negações à reabilitação aumentam também. Perfeito.
Doutora, se me permite, acho que a gente vai precisar fazer uma pausa agora e prestar mais esclarecimentos no próximo bloco, tudo bem? Tudo bem. Bom, o Diversidade vai precisar fazer um rápido intervalo. Aproveita esse momento para se inscrever no nosso canal do YouTube e também adicionar a nossa playlist aos seus favoritos. Assim, você consegue assistir na íntegra todos os episódios que já foram exibidos. Não sai daí, a gente volta já. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Hoje nós estamos falando sobre a promoção da independência funcional através da fisioterapia, com a doutora Franciele Romanini aqui no estúdio. E antes de continuar o nosso bate-papo aqui, a gente vai assistir uma matéria que vai nos mostrar na prática a importância do trabalho de fisioterapia. Bora conferir? Auxiliar o tratamento, ajudar na recuperação de movimentos, no controle da dor e na prevenção de complicações, como atrofias musculares e rigidez nas articulações. Esses são alguns benefícios que a fisioterapia pode proporcionar à população PCD. No Brasil, mais de 6% da população vive com algum tipo de deficiência e a fisioterapia é um dos principais recursos no processo de reabilitação. Entre os métodos mais utilizados estão a cinesioterapia, fisioterapia neurológica, respiratória e traumato-ortopédica, e a escolha das abordagens varia caso a caso. O objetivo é desenvolver ou recuperar habilidades físicas, estimular a independência e facilitar a realização de tarefas do cotidiano. A fisioterapia também contribui para a reintegração social e para a manutenção da autonomia das pessoas com deficiência, pois promove a recuperação funcional dos pacientes. Assim, a soma desses benefícios, com apoio adequado e acesso ao tratamento, faz com que a fisioterapia seja uma importante ferramenta para a melhoria da qualidade de vida de milhares de brasileiros com alguma deficiência. Doutora, eu vou até fugir um pouquinho ao script aqui das nossas perguntas. Eu queria te perguntar, surgiu agora a dúvida na hora. Qual a importância e qual o impacto positivo que pode ter na vida de um paciente que previamente, por exemplo, a um acidente, já tinha uma vida ativa, já praticava atividades físicas? Isso faz diferença na reabilitação? Totalmente. Pessoas que têm uma lesão incompleta, que acaba tendo um cenário de recuperação maior do que as que têm uma lesão completa, ela vai conseguir usar digamos que essa memória anterior, ela vai conseguir usar os artefatos existentes já no corpo para poder promover essa recuperação. Agora, olhando para o cenário de quem teve uma lesão completa, a gente vai precisar considerar, claro, onde foi essa lesão, e isso se tratando da lesão medular, né? Então, se ela teve uma lesão mais baixa, que manteve os seus braços, os seus ombros com a sua função de contração muscular voluntária, se ela já tinha a prática de exercício físico, ela já tinha um cenário ali de musculatura forte, ela vai usufruir dessa reserva, digamos assim, para poder gerar sua recuperação e funcionalidade. E principalmente no sentido de que, se essa pessoa teve a lesão adquirida e ela ficou internada, a gente também precisa considerar isso. Porque durante o período de internação, a nossa principal reserva energética, ela vem dos músculos. Então, isso é uma coisa que eu digo para todo mundo, não só para pacientes.
Se você quer ter vida, você precisa ter músculos, porque é ele quem nos dá a oportunidade de se manter vivo. E é a recomendação como se fosse para beber água para todo mundo, não é só para quem tem uma lesão medular, né? Então, o histórico prévio de exercício físico, ele vai determinar, sim, a recuperação de uma forma favorável. Perfeito. A gente falava antes do intervalo sobre as complicações advindas de uma pessoa que tem ali uma certa resistência ao trabalho de fisioterapia. E eu queria fazer o exercício inverso agora. Quais tipos de complicação ela pode prevenir esse trabalho o quanto antes ele começar a acontecer? Ótimo. A pessoa que se desenvolve dentro de um processo terapêutico mais rapidamente, ela precisa ser orientada, mais do que tudo, a respeito das suas consequências preveníveis e entrar com um processo ativo dentro disso. Até porque, muitas vezes, a população ela entende que ela é prevenível apenas pelo fisioterapeuta. E não, o fisioterapeuta tem um grande papel de orientação. Porque numa prática semanal, digamos assim, o volume de tempo que o fisioterapeuta ou o profissional que acompanha o movimento desse indivíduo tem é muito inferior à quantidade do volume de tempo que ele passa sozinho, sem profissional. Então, ele precisa se tornar ativo nesse processo de autocuidado. E aí ele vai prevenir a lesão por pressão, que seriam as feridas com a pressão permanente em um único ponto do corpo, em uma extremidade óssea normalmente. Ele vai prevenir uma osteoporose sublesional, que a gente chama, que é a desmineralização óssea abaixo do nível da lesão pela perda das contrações musculares. Ele vai prevenir esse encurtamento, deformidades, vai poder prevenir também a hipotrofia da musculatura, que não está sendo tão usada ou não é utilizada por ter uma perda total da contração voluntária. Então, a gente precisa estar apto a esse cuidado atento. Até porque uma curiosidade é que a maior parte dos óbitos após uma lesão medular acontece por uma dessas causas preveníveis. Então, a gente precisa estar muito atento. Inclusive, se a gente fosse pontuar qual é um dos principais fatores de óbito, estaria ali no top 10, no top 3, eu diria, a infecção urinária por conta do cateterismo. Então, se eu tiver uma boa orientação, um bom manejo, porque é um cateterismo feito por conta própria, não necessariamente vai ser um profissional, a considerar aí em algumas exceções de níveis de lesão. Se a pessoa estiver bem capacitada, orientada, ela consegue reduzir e até mesmo zerar a incidência de infecção urinária. E com isso a gente mantém a vida, que é o mais importante. Doutora, você poderia exemplificar, porque a gente falou também anteriormente que a fisioterapia vem muito nesse sentido de devolver autonomia e, é claro, reiniciar a vida, de certa forma. A pessoa vai reaprender a fazer tarefas domésticas, por exemplo, né? Fazer de uma outra forma. Existem exercícios específicos para isso, para que ela se torne autônoma ali dentro de casa nas tarefas domésticas? O exercício mais específico sempre é a especificidade da tarefa em si. A linha mais atual, eu diria, da fisioterapia neurofuncional, ela aborda justamente pela tarefa, que é a terapia orientada à tarefa. Inclusive, é a abordagem que eu utilizo na minha prática profissional. Dentro desse tipo de abordagem, a gente vai sempre considerar qual é a tarefa específica. E eu sempre gosto de usar um exemplo para deixar isso bem claro, é que se a gente pedir para o Neymar competir com o Usain Bolt, eles não vão se igualar nunca, por mais que os dois realizem esportes que envolvam corrida. Então, a especificidade da tarefa, ela é parte importantíssima da recuperação. Então, é até uma crítica que eu costumo fazer, muitas das vezes aos outros profissionais, é que o paciente precisa melhorar sua independência para poder sair da cama. E aí ele vai para uma sessão de fisioterapia e ele não treina essa habilidade de sair da cama, ele treina qualquer outra coisa que não isso. Então, acaba que essa fisioterapia não vai trazer
essa translação, esse reflexo direto. Agora, se o meu paciente chega para mim e eu entendi que na demanda para ele se tornar mais independente, ele precisa sair da cama para passar para a cadeira, o que eu vou fazer? Treinar especificamente a saída da cama e passada para a cadeira. Então, essa transferência ela vai se tornar o ápice dos alvos das minhas metas terapêuticas. Então, essa especificidade, eu diria que é a grande abordagem para a gente alcançar mais autonomia e independência. Você pode sugerir ou costuma sugerir, por exemplo, mudanças que esse paciente pode fazer em casa, mudança de móveis para facilitar ali a autonomia dele? Total. A acessibilidade domiciliar, ela é o primeiro cenário favorável para aumentar essa independência. Então, a gente vai considerar essa adaptação da mobília, adaptação da questão estrutural da casa, seja alargar batente de porta, diminuir algumas prateleiras no armário para poder encaixar a cadeira. Depois, a gente vai treinar o uso dessa acessibilidade, porque de nada adianta ter um local acessível e a pessoa não saber lidar também com a acessibilidade. Até uma rampa exige treinamento. É acessível, mas precisa que o indivíduo saiba lidar com aquela rampa para não cair, para a cadeira não virar. Então, a gente vai conciliar as duas coisas para aumentar essa autonomia. Doutora, acredita que já acabou o nosso programa? Eu preciso me despedir de você, mas assim, te agradecendo demais pelos esclarecimentos. Foi um prazer conhecê-la, ter acesso a essa simpatia, essa didática que você tem, e fica o convite para você voltar. Eu agradeço muito, para mim é uma honra, eu amo falar sobre lesão medular, estou sempre disponível e muito obrigada para você também que está aqui assistindo a gente. Obrigada, Suelen, pelo convite e também a TV Câmara, eu adorei estar aqui com vocês. Nós também, obrigada, doutora. Obrigada. Bom, o Diversidade vai ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira, 13h, com um novo assunto, sempre na missão de promover a inclusão. Você pode ficar por dentro da nossa programação seguindo o Instagram, @Câmara São Paulo, assim, tudo junto. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.